Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pensador contemporâneo, vivo, sociólogo, que vai refletir sobre a sociedade contemporânea e sobre a religiosidade no mundo em que nós vivemos. O nome dele é Colin Campbell. Ele nasceu em 1940 e ele vai defender a seguinte ideia: a ética romântica, ou seja, o jeito de viver e de agir dos românticos, do romantismo lá do século XVIII e século XIX, acaba influenciando e promovendo o espírito do consumismo, que é o espírito que rege o mundo contemporâneo, o mundo moderno. O que é o consumismo? O consumismo é você gastar o que não tem para comprar o que não precisa, para aparecer e agradar quem você não gosta ou sequer conhece. Então, o romantismo vai influenciar bastante esse tipo de comportamento que rege o mundo atual. Por que o romantismo vai influenciar? O romantismo foi um movimento cultural da transição do século XVIII para o século XIX que veio se contrapor ao iluminismo. O iluminismo dizia que a luz e a razão iriam nos guiar rumo à liberdade e ao progresso, e iriam resolver, junto com a ciência, todos os problemas da humanidade. O romantismo vem dizer que a razão iluminista nos tornou seres frios, calculistas, muitas vezes semelhantes às máquinas da Revolução Industrial. O homem se tornou um ser maquinal. Aí o romantismo vem dizer o seguinte: o homem é muito mais do que racional, abstrato e frio. O homem é um animal sentimental, movido por emoções. Ô professor, pegou divertidamente agora? Oi? Pegou divertidamente agora? Os românticos, nós somos movidos pelas emoções. Diga. Agora estou explicando aqui. Não pode sair. Então, o romantismo vai enfatizar isso: os sentimentos, as emoções, o individualismo. Tudo isso vai ser muito importante para o capitalismo moderno e contemporâneo do século XIX, principalmente do século XX e XXI. Hoje o capitalismo desperta em nós desejos e provocam em nós emoções. Essas emoções nos levam muitas vezes ao consumismo. Gastar o que a gente não tem, muito mais do que a gente ganha, para comprar aquilo que a gente não precisa, comprar coisas que nos disseram que são boas e vão nos tornar indivíduos de destaque na sociedade, para nós é para aparecer. Você vai comprar um tênis caro, de marca, uma calça cara, uma camisa cara, um carro caro, tudo para quê? Aquilo é muito mais para status do que para suprir alguma necessidade. Nós precisamos de roupa, de calçado? Sim. Mas não precisamos de marcas. Mas as pessoas querem ostentar marcas, e as marcas atuam sobre o nosso desejo e as nossas emoções para nos levar ao consumismo. Professor, mas preciso comprar o preço. Exatamente. A gente precisa de roupa para cobrir. Hoje, por exemplo, de manhã está fazendo frio, à noite, madrugada, fez frio. A gente precisa de roupa para poder se cobrir. Hoje meu mãe chegou. Calçado, para andar descalço, para não machucar o pé, para não pegar bicho de pé, para não pegar doenças, né? Eu fico muito porque hoje, né, eu estava dormindo, ela falou que não vai pegar, que minha mãe não estava em casa não, porque ela estava na escola, ela vai às 5 horas, ela já pegou a escola, igual saía da manhã, estava frio. Muito frio. É preciso de roupa, né? Então, tudo isso começa entre 1780 e 1850, que é quando se desenvolve o movimento cultural do romantismo na Europa, né? O movimento romântico na Europa, ele reage aos ideais abstratos, nacionalistas, frios, calculistas do iluminismo, né? Claramente nacionalista da era do iluminismo. Em 1899, na sua teoria da classe ociosa, o pensador social e econômico norte-americano Forster Veblen, ele sugere que o consumo é guiado por grupos que emulam uns aos outros, ou seja, o consumo ele é imitativo, nós imitamos os outros. Aí você vê alguém nas redes sociais comprando, ganhando ou fazendo uma publi de alguma coisa, aquilo desperta o seu desejo. Não a necessidade, porque aqui você não precisa daquilo para viver. Necessidade é aquilo sem o qual, se você não tiver, você morre. Agora o desejo não, o desejo você pode muito bem não ter. Mas o desejo acaba nos movendo muito mais do que a necessidade no mundo contemporâneo. E o desejo muitas vezes é um desejo mimético, de imitação, de imitar os outros.
Imitar os outros ou na tentativa também de ostentação, tentando nos mostrar mais e melhor do que os outros por aquilo que a gente consome. É uma busca aí de status social, né? A gente imita uns aos outros para tentar mostrar o nosso status, que a gente é superior, que a gente está nivelado com pessoas que a gente admira. De 1904 a 1905, Max Weber identificou a conexão entre a ética do trabalho protestante. Então, o protestantismo foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, porque tinha uma ética de trabalho, que era uma ética de trabalho bem de austeridade. Era uma busca de poupar dinheiro para reinvestir esse dinheiro nos lucros. Era uma busca também por um trabalho incessante, austeridade, um trabalho ali duro, árduo. Já a partir do romantismo, esse trabalho árduo vai ser deixado de lado na busca pelo prazer. É uma sociedade hedonista que busca o prazer a todo e qualquer custo e não quer mais renunciar a nada, que era o princípio básico do protestantismo lá com Lutero, principalmente com Calvino, do calvinismo. No presente, tem acadêmicos estudiosos, né, como o sociólogo norte-americano Daniel Bell e a socióloga italiana Roberta Sassatelli, se baseiam fortemente nas ideias de Colin Campbell em seus estudos sobre o consumo, sobre o consumismo, sobre essa lógica do consumismo baseada nas emoções do desejo. A diferença entre desejo e necessidade é que a necessidade é aquilo sem o qual você não pode viver. Você está com sede, você tem que beber água. Não é coca que vai suprir e matar a sua sede, é a água. Você está com fome, você tem que comer comida de verdade, arroz, feijão, comidas naturais, não essas comidas ultraprocessadas, cheias de gordura, cheias de carboidratos, uma bomba calórica que produz diabetes, que produz hipertensão, entope suas veias, dá infarto, cancerígenos. Então você tem que comer comida de verdade, né? Mas aí, o que eles nos fazem desejar? Comida processada, ultraprocessada. Presunto, mussarela, steak, hambúrguer. Isso tudo é ultraprocessado e faz um mal gigantesco para a nossa saúde. Mas aquilo lá nos excita os desejos, não a necessidade. Porque se a gente não comer aquilo, a gente vai ficar até mais saudável. Mas é um desejo mimético, um desejo também que desperta emoções. Aquilo também tem uma série de compostos químicos que dá um prazer gigantesco ao consumi-los, mas faz o mal, né, também na mesma proporção do prazer que provoca, produz, né, e vicia aquilo também, né? Então a ética romântica, ela enfatiza a intuição e não a razão. Não tem que ser um sujeito racional calculista, tem que seguir a sua intuição. A intuição é caótica. A intuição tem hora que fala que você fazer uma coisa, tem hora que fala que você fazer outra, tem hora que fala que você é certo e que é errado, depois não, isso aqui é certo e que é errado. A intuição, por mais que digam, siga a sua intuição, a intuição é caótica, a intuição não é reflexiva, a intuição ela pode te levar a se lascar, a se ferrar na maior parte das vezes. Por quê? Porque senta. Porque ela te leva a agir pelas emoções e pelos sentimentos. E os sentimentos e emoções são volúveis, mudam a todo momento. Então, você está feliz, você está triste. Se você estiver muito feliz e fizer uma escolha nesse momento de felicidade, você pode se equivocar completamente, que você não vai conseguir calcular bem os riscos da sua escolha. A mesma coisa quando você está triste, você tende a escolher também de forma enviesada. Quando você está feliz, você enxerga tudo lindo e colorido no mundo. Quando você está triste, você enxerga tudo, né, cinzento, nebuloso. Então, fazer escolhas baseadas nos sentimentos, na intuição, é um erro, porque a intuição é um porque é baseada em sentimentos, em emoções. Então, a ética romântica lá do século XVIII, XIX, pensava a intuição, a busca do prazer, que é o hedonismo, né, do prazer, de novas experiências sempre, de novidade, uma busca constante por novidade, por isso que está toda hora lançando algo novo. A Apple, do iPhone, ela já poderia ter lançado o iPhone mais tecnológico possível, mas não. Ela é lançando parcelado. Para quê? Para que todo ano você compre um novo iPhone. Já lançou mais um novo iPhone agora. Ela lançou outro. Ela lançou o 16, né?
Os celulares são programados para serem descartados o mais rápido possível, para que assim você possa comprar outro. E aí você entra num círculo vicioso. Igual o ratinho na roda lá atrás do queijo, nunca alcança o queijo, fica rodando ali, gira na roda e gira no sistema. Mais ou menos assim que funciona o capitalismo, né? Então esses valores são inculcados na classe média. Na verdade, em todas as classes. Na classe média é a mais afetada, porque tem um poder de consumo um pouco maior, ela gasta mais, né? Que busca autenticidade, ou seja, eles acham que a autenticidade está no consumo, e não em você buscar o autoconhecimento, saber quem você é, saber da sua identidade. Mas não, a sua identidade está atrelada àquilo que você tem. Não importa mais quem você é, importa o que você tem. E hoje é pior, já não importa o que você tem, hoje o que importa é o que você parece ser e parece ter. Porque as redes sociais são um ambiente propício da aparência. Então o que importa é a aparência. O que importa é você tem gente que aparece lá de carro, mas não tem aquele carrão, mas ele está fazendo propaganda usando o carrão para gerar em você o desejo para você consumir o produto que ele está vendendo. A mesma coisa, gente que aparenta ser algo que não é. Aparenta ser inteligente, estudado, mas não é. Tem tudo uma cola ali, toda uma estrutura, ele está reproduzindo ali. Se for tomarem dialogar com essa pessoa, você vai ver que ela não sabe nada daquilo que ela está falando ali. Mas ali parece ser um sujeito extremamente inteligente, um sujeito extremamente profundo, quando na verdade é superficial, raso, artificial. Então busca a autenticidade através da compra de bens, né? Hoje a autenticidade, a nossa identidade estabelece a partir daquilo que a gente tem, do ter, não do ser, do parecer e não do ser. Mas a novidade dos bens comprados rapidamente se desfaz. Então, por mais que você compre sempre um novo, o que acontece? Rapidinho o novo enjoa. Aí você precisa de outro novo. Enjoa, outro novo. E assim, essa vontade, esse desejo, ele é sério, ele é insaciável. E o capitalismo sabe disso, por isso ele explora isso na gente. E nos leva a esse consumo, né? Constante. E ressurge aí o desejo por novos produtos. Por quê? Porque você nunca vai estar satisfeito. Esse produto é em todos os aspectos. Porque hoje, segundo o Colin Campbell, nós não consumimos mais bens materiais. Não é acumular bens materiais, é acumular experiências. Experiências que esses produtos nos levam a experimentar. Experiências e emoções, é isso que eles vendem. Isso é para tudo no sistema capitalista. Tudo aquilo que você gasta dinheiro para adquirir, seja viagem, seja carro, roupa, qualquer coisa, né? Casa, tudo isso é sensações, emoções, moto também, automóvel. Não é o produto em si que importa, é as emoções. E aí ele vai falar justamente isso. O prazer é muito mais imaginativo do que real. Você tem muito mais prazer imaginando comprando aquilo do que depois que você adquire aquilo. Porque depois que você adquire, aquilo já não tem mais a mesma graça. Aquilo só tinha graça enquanto você queria ter. Então o consumismo ele é muito mais imaginativo. Qual que é as emoções dele? As emoções básicas? Tem raiva, alegria, né? Tristeza. Sim, são as emoções básicas lá do divertidamente, né? Então, e o capitalismo explora como ninguém essas emoções. E ele tem nos levado a experimentar emoções por conta de explorar demais esse aspecto. Emoções são doentias, nos levando à depressão, à tristeza profunda, nos levando à ansiedade, à crise de ansiedade, às vezes a geração mais depressiva e ansiosa da história, ao burnout, ou seja, o estresse, por trabalhar demais. Trabalho enquanto ele dorme, a sociedade do cansaço. Nunca o ser humano trabalhou tanto na história da humanidade. A maior parte das culturas humanas ao longo do tempo trabalhavam no máximo 4 horas por dia. Hoje não, as pessoas trabalham 8, 12, 16 horas por dia, 20 horas alguns. Trabalham muito mais do que em qualquer outra época da história da humanidade. As máquinas da tecnologia que viriam nos libertar do trabalho
Está nos obrigando a trabalhar cada vez mais. E trabalhar cada vez mais não para nos realizar enquanto indivíduos, mas para realizar outros, enriquecer outros. Enquanto a gente é explorado a nossa mão de obra, enriquecendo terceiros. Enriquece é o patrão. O trabalhador, ele só gasta a sua energia vital, entrega a sua vida, a sua mais-valia, a sua mais-vida, a sua energia vital, para poder enriquecer o outro. Então, os produtos de marca estimulam o desejo de compra, de posse e de um estilo de vida distante das realidades mundanas da existência. A gente quer comprar um estilo de vida que vai nos dar uma sensação de superioridade, de status. Isso nunca é entregue, de fato, porque é uma roda, um ciclo infinito de consumo que não satisfaz. Mas o desejo por sua própria natureza é insaciável. Você tem prazer enquanto deseja aquilo e vê a perspectiva de possuir. Mas depois que você possui, aquilo perde a graça. E o desejo se move em outra direção. Por quê? Porque o desejo ele é insaciável. Esse desejo é uma ilusão. Pedro, deixa eu trabalhar. O Ezequiel tá aqui, não? Não. Meu amor, é na sala de lá, bem. Vamos pra lá? Tá concordando bonitinho? Agora sim. É Eu só estou terminando, porque estava explicando tão compenetrado. Aí ele. Vamos lá, Ezequiel. É esse mesmo. Estou terminando aqui já. Então, só para terminar. Esse desejo é um desejo mimético, existe, como eu disse, evitativo. É uma emoção ilusória que satisfaz temporariamente, depois se dissipa, né? Por isso é uma ilusão. E não nos deixa perceber a verdadeira realidade, as verdadeiras coisas que importam na vida. Na verdade, elas nos levam para coisas superficiais, artificiais. E esse desejo, essa ilusão, essa verdade é o motor desse sistema capitalista. Ele hoje explora os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas emoções, para assim fazer com que a gente leve a girar a engrenagem do sistema, enriquecendo os outros e empobrecendo a gente, porque a gente vai gastando as coisas, né? A gente fica pobre consumindo. Então, o consumismo não é a enganação das massas. Existe para nos enganar, para nos iludir, nos ludibriar, né? É um eterno romântico que busca constantemente novas emoções, novas experiências, e cada uma dessas emoções e experiências é mediada por algo que precisa ser consumido. Onde você gasta dinheiro para poder possuir. Não é uma coisa que você desfruta de graça ou de forma genuína. Não é mediada pelo sistema, pelo dinheiro, pelo capitalismo. Esse consumismo é muito mais um prazer imaginativo. O prazer está muito mais em imaginar, possuindo a coisa do que tendo ela de fato. Ele critica o materialismo hoje. Esse sistema é muito mais baseado na busca por experiências e emoções do que por bens materiais de fato. É nas emoções e experiências que esses bens podem nos proporcionar, como uma viagem, um carro, uma casa. E a religião também foi tomada por isso. Hoje as religiões enfatizam muito mais isso. A graça de Deus é mediada por bens materiais. Deus vai abençoar a sua vida, vai te deixar rico, próspero. E essa prosperidade que Deus vai te trazer as emoções, porque Deus toca o seu coração. O romantismo falava isso. Deus não fala a linguagem da razão, ele fala a linguagem das emoções e dos sentimentos. Deus fala do seu coração, ele faz você arrepiar, você sente a presença de Deus. Todas essas emoções são manipuladas pelas religiões hoje em dia, né? Então por hoje é isso aí, galera.